Quem foi Melquisedeque? Você já ouviu esse nome na Bíblia e ficou se perguntando quem era essa figura tão misteriosa? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar fundo em uma das histórias mais intrigantes das Escrituras Sagradas, para desvendar os segredos de Melquisedeque. A primeira vez que ele aparece é em Gênesis, capítulo 14. Abrão, que mais tarde se tornaria Abraão, está voltando de uma grande batalha. Ele tinha acabado de resgatar seu sobrinho Ló, que havia sido capturado por reis inimigos. E é nesse momento, no Vale de Savé, que acontece um encontro extraordinário. Melquisedeque, rei de Salém, surge trazendo pão e vinho. A Bíblia nos diz duas coisas muito importantes sobre ele. Ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Pense nisso por um momento. Em uma época em que a idolatria era comum, surge um rei que adora o verdadeiro Deus. E Salém? Muitos estudiosos acreditam que Salém é a antiga cidade de Jerusalém, o que faria de Melquisedeque o primeiro rei de Jerusalém mencionado na Bíblia. Ele abençoa Abrão dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. A reação de Abrão é igualmente surpreendente. Ele entrega a Melquisedeque o dízimo, ou seja, a 10ª parte de tudo o que havia conquistado na batalha. Esse ato de Abrão é muito significativo. Mostra que ele reconheceu a autoridade espiritual de Melquisedeque. Abrão, o homem escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação, se submete e honra esse sacerdote rei. Mas depois desse encontro, Melquisedeque simplesmente desaparece do Antigo Testamento. Ele não volta a ser mencionado em Gênesis, nem em Êxodo, nem em lugar nenhum por um longo tempo. Ele é uma figura que aparece, cumpre um propósito divino e some, deixando um rastro de mistério. Quem era ele? De onde veio? Por que ele era tão importante a ponto de o próprio Abrão lhe dar o dízimo? Essas perguntas ecoaram por séculos. A ausência de uma genealogia, de uma linhagem, de uma história de origem, é justamente o que o torna tão especial. Naquela cultura, a linhagem era tudo. Dizer de quem você era filho definia quem você era. Mas Melquisedeque não tem pai, mãe ou descendentes registrados. Ele surge como se viesse do nada. A próxima vez que seu nome é mencionado é no Salmo 110, um salmo messiânico, escrito pelo rei Davi. Davi, falando profeticamente sobre o Messias que viria, diz no versículo 4: O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Uau, isso é poderoso! Davi está conectando o futuro Messias, o rei prometido da linhagem de Davi, a esse misterioso sacerdote rei de Gênesis. Mas por quê? Por que não segundo a ordem de Arão, o irmão de Moisés, que foi o primeiro sumo sacerdote de Israel? A linhagem sacerdotal de Israel, a ordem levítica, vinha de Arão e seus descendentes. Era uma ordem baseada na herança, na linhagem de sangue. A profecia de Davi aponta para um tipo diferente de sacerdócio. Um sacerdócio que não depende de genealogia, mas de um chamado divino. Um sacerdócio eterno, para sempre. A ordem de Melquisedeque é superior, porque o próprio Abraão, o ancestral da tribo de Levi, pagou dízimos a ele. Isso nos leva diretamente ao Novo Testamento, ao livro de Hebreus. O autor de Hebreus dedica uma grande parte da sua carta, especialmente os capítulos 5, 6 e 7, para explicar a profundidade dessa conexão entre Jesus e Melquisedeque. Para o autor de Hebreus, Melquisedeque é a chave para entender a superioridade do sacerdócio de Jesus Cristo. Vamos analisar o que Hebreus nos ensina. Primeiro, o autor destaca o significado do nome. Melquisedeque significa Rei da Justiça. E como ele era rei de Salém, que significa paz, ele era também Rei da Paz, Rei da Justiça e Rei da Paz. Já soa familiar, não é?
Esses são títulos perfeitos para Jesus. Depois, o autor de Hebreus foca no mistério da sua origem, ou na falta dela. Hebreus 7, versículo 3, diz sobre Melquisedeque: sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Isso não significa que Melquisedeque era um anjo ou um ser sobrenatural que literalmente não nasceu. O ponto do autor é que a Bíblia, de propósito, omite sua genealogia. Essa omissão é profética. Ele serve como um tipo ou uma prefiguração de Cristo. Assim como Melquisedeque aparece na história bíblica sem registro de nascimento ou morte, o sacerdócio de Cristo é eterno. Não começou com ele e não termina. Jesus é o sumo sacerdote eterno. O autor de Hebreus usa essa comparação para mostrar por que a nova aliança em Cristo é superior à antiga aliança sob a lei de Moisés. O sacerdócio levítico era temporário e imperfeito. Os sacerdotes eram homens pecadores, que morriam e precisavam ser substituídos. Eles ofereciam sacrifícios de animais repetidamente, ano após ano, porque esses sacrifícios nunca podiam remover completamente o pecado. Mas Jesus, nosso sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é perfeito. Ele não precisou oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados, porque ele não tinha nenhum. E ele não ofereceu um animal, mas ofereceu a si mesmo, uma vez por todas, na cruz. Seu sacrifício foi perfeito e definitivo. Hebreus argumenta que, se a perfeição pudesse ser alcançada através do sacerdócio levítico, não haveria necessidade de surgir outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A própria profecia do Salmo 110 já indicava que o sistema levítico era insuficiente e seria substituído por algo muito maior. A autoridade de Melquisedeque é vista no fato de que ele abençoou Abraão. E, como diz Hebreus, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. Além disso, Abraão, o patriarca, pagou-lhe o dízimo. E, de certa forma, Levi, o ancestral dos sacerdotes, também pagou o dízimo através de Abraão, pois ele ainda estava nos lombos de seu bisavô. Isso estabelece a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque sobre o de Levi. Então, quem foi Melquisedeque? A Bíblia não nos dá todos os detalhes biográficos, e talvez esse seja o ponto. Ele não é importante por quem ele era em si, mas por quem ele apontava. Ele foi uma figura histórica, real, um rei e sacerdote justo que serviu a Deus em uma era de trevas. Mas seu papel principal na narrativa bíblica é ser uma sombra, um tipo, uma prefiguração do sacerdócio real de Jesus Cristo. Melquisedeque nos mostra que o plano de Deus para a salvação através de Jesus não foi um plano B. Desde os tempos de Abraão, Deus já estava plantando sementes e símbolos que apontavam para o seu filho. O encontro no Vale de Savé foi um vislumbre profético do futuro. O pão e o vinho que Melquisedeque ofereceu ecoam a Santa Ceia, onde Jesus usou os mesmos elementos para simbolizar seu corpo e seu sangue, dados por nós. Ele representa um sacerdócio universal, não restrito a uma tribo ou nação, um sacerdócio baseado na justiça e estabelecido por juramento divino. E Jesus é a personificação final e perfeita desse sacerdócio. Ele é nosso Rei da Justiça e nosso Rei da Paz. Ele é nosso sumo sacerdote eterno, que intercede por nós diante do Pai. A história de Melquisedeque é um lembrete fascinante de como toda a Escritura, do Gênesis ao Apocalipse, aponta para Jesus. Ele é o fio de ouro que une todas as histórias, profecias e personagens. Então, da próxima vez que você ler sobre Melquisedeque, não o veja apenas como uma figura obscura do Antigo Testamento. Veja-o como Deus o interpreta como um sinal poderoso, apontando para a glória, a eternidade e a superioridade do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote para sempre. Espero que este estudo tenha abençoado sua vida
e trazido mais clareza sobre essa passagem tão profunda da Palavra de Deus. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais ensinamentos como este. Que a paz do Senhor esteja com você, Deus acima de todas as coisas, para cima.